te louvar e glorificar. Envia Também teu Espírito de paz e amor. no meu coração, No meu coração tem sede do meu Criador. do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Ergue seu braço, manda Manda teus anjos sobre nós sobre nós e e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Só você agora, manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar A te louvar e glorificar. mais uma vez, com toda a força, todos juntos. Manda teus anjos Sobre nós e abençoa, Senhor, e abençoa todos que esperam em vós. manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. E nós rezamos mais uma vez pedindo a proteção dos anjos sobre nós, sobre o Padre Wagner. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Repetem comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Agora eu tenho consciência da minha fé. agora eu tenho consciência da minha fé, Ela é a minha sustentação. é a minha sustentação. E ela está dentro de mim. E ela está dentro de mim. Ela está na minha alma. Ela está na minha alma, Mas é a minha alma, mas é a minha alma, pela fé, pela fé, que me mantém de pé, Que me que mantém de pé, caminhando numa única direção, caminhando para uma única direção, na direção da glória de Deus, na direção da glória de Deus, na direção da bênção de Deus, na na direção da bênção de Deus, em realizar na minha vida vem realizar na minha vida as riquezas de Deus, as riquezas de Deus, os dons de Deus, os dons de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus, mesmo diante das adversidades mesmo diante das adversidades em que eu vou encontrar na minha vida. em que eu que eu vou encontrar na minha vida, É a minha fé é a minha fé, que me leva a ultrapassar que me leva a ultrapassar todos os obstáculos. todos os obstáculos. Assim como Jacó, Assim assim como Jacó, ele tinha os olhos fitos em Deus. ele tinha os olhos fixos em Deus. Por isso ele foi o homem mais vencedor. Por isso ele foi um homem mais vencedor. Em diversas situações, em diversas situações. ele se sentiu o homem mais privilegiado Ele se Sentiu o homem mais privilegiado da bênção de Deus, da da bênção de Deus, porque Deus o cobriu com a sua bênção, porque Deus Deus o o cobriu com a sua bênção. bênção, porque a sua fé porque a sua fé o levava o levava a vencer a vencer todas as adversidades. todas as adversidades. Em nenhum momento Em nenhum momento que Jacó rezou, Que Jacó rezou,
ele ficou desamparado. Ele ficou desamparado. Porque ele sabia que Deus o iria atendê-lo. Porque ele sabia que Deus o iria atender. Eu tenho certeza, Eu tenho certeza, como Jacó, como Como Jacó, Jacó, que Deus não vai me desamparar que Deus não vai me desamparar em nenhuma das minhas orações. em nenhuma das minhas orações. Amém? Amém. Por isso, nós temos que guardar sempre no nosso coração. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Mas é uma confiança que eu tenho em Deus todos os dias. Que quando nós levantamos, nós já consagramos aquele dia ao Senhor. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele já levanta cedo e ele já se coloca de pé. Ele já se coloca, a primeira coisa, em oração. A primeira coisa que ele vai alimentar é a sua alma. Vai alimentar o espiritual. Porque é o meu espiritual que vai equilibrar o meu emocional. Se eu não rezo, se eu não tenho fé, o meu emocional fica muito alto. Aí tudo aquilo que entra na minha vida, na minha história, as minhas feridas, as minhas rejeições, que está no meu coração, que entrou na minha história, na minha infância, adolescência, as minhas inferioridades, de achar que eu sou menor do que os outros, os meus medos, as minhas culpas, a minha formação religiosa errada, vai entrar no meu coração, vai ficar maior do que a minha fé. Esses sofrimentos, as decepções, os abandonos da vida, as desgraças que nos aconteceram, que tem coisas que nós não temos culpa. Nós estamos vendo o nosso mundo passar por uma grande crise de identidade. Homens e mulheres, que até mesmo homem já nem sabe se ele é homem. Ele já não acredita que ele é homem mais. Que aí o homem começa a vestir como mulher. Mulher que talvez não acredita mais nem na identidade dela, começa a deformar a sua própria identidade. Já começa a querer ser homem. Olha o que está acontecendo. As pessoas estão perdendo a sua própria identidade. Ele não se define mais. Pessoas que não se reconhecem como filhos. Tem pessoas que não se reconhecem. Casou hoje, não se reconhece mais como esposo. Não se reconhece. Tem mulher que não se reconhece mais como esposa. Acha que não é mais. E definiu que não é mais. Então nós estamos vendo uma crise de identidade no nosso mundo. Pessoas querendo matar sua própria identidade. Por isso, a fé que vai alicerçar para Deus existem homens e mulheres. E lá vai dizer, quando nós pegamos no Eclesiástico 26, que vai ter homens e mulheres, homens virtuosos e mulheres virtuosas, homens tolos, mulheres tolas, que vão perdendo a sua própria identidade. Alguns não se acham mais pais, não se acham mais avós, não se acham mais tios e tias. Tem pessoas que têm vergonha de ser avós. E o Papa disse para os filhos, para os jovens lá: respeite seus avós, escute-os, porque eles têm a sabedoria. Jovens, não briguem com seus avós, não briguem com seus pais. Eles têm a sabedoria. E vocês a força. Se nós nos excluímos, se estão excluindo os velhos, se estão excluindo os jovens, está dizendo que os jovens hoje não participam, não tem mais
muitas vezes, nem no emprego, na sociedade, não se encontra mais com o jovem. O jovem não pode trabalhar mais. Muitos jovens estão proibidos de trabalhar na adolescência, não pode fazer atividades. Se não fazem depois que é um profissional capacitado já, pronto, com certa idade, não acha. Então tudo. E os senhores, e os idosos, os velhos, estão colocados à beira da morte, porque o mundo não acredita mais neles, excluíram. Então a fé nos faz incluir o outro dentro de nós, faz o outro participar da nossa vida, faz o outro ser importante para nós, faz os jovens ser importante para os velhos, para os idosos, para aqueles que têm sabedoria. O jovem é importante. Faz para o jovem que tem fé, que tem inteligência, tem sabedoria, que os senhores é importante, porque a fé me leva a incluí-lo na minha vida, para que eu possa escutá-los, aprender deles. Riquezas que o mundo estão perdendo e que o mundo não vai encontrá-la, porque não se encontra em livro nenhum, encontra na alma, encontra no bate-papo, na conversa. Se eu perguntar a muitos jovens aqui, talvez eles não sabem a história dos seus avós, não sabem nada dos seus avós, não sabem o que eles viveram, quanto eles passaram, o que comeram, qual a casa que moraram, qual a dificuldade que tem. Como um jovem vai amar seu avô se ele não conhece a sua história? Como vai amar seu pai? Como vai amar sua mãe? Como vai se amar se não sabe da sua história? Ele acha que foi apenas gerado numa barriga, colocado para fora e agora ele é alguém. Ninguém pode amar aquilo que não conhece. Fé é isto. Fé me leva a interessar pelo outro, pelas coisas. Me leva a interessar pelas coisas de Deus, porque eu quero conhecer a Deus profundamente. Porque para mim amar a Deus eu preciso conhecê-lo. Então a fé é esta virtude que Deus coloca sobre nós. E é lindo quando nós buscamos essas virtudes em nós. E que lindo quando nós aprendemos aqui, porque a graça de Deus nos faz entrar nesta dimensão, nesta riqueza. Tiago vai dizer que fé, ela tem algumas dimensões, alguns tipos, e é preciso descobrir que tipo de fé que eu estou vivendo, para que eu também agora centralize a minha fé numa nova dimensão. É preciso que eu entenda os sentimentos que estão dentro de mim, para que eu os distingue, que eu coloque eles no seu lugar, para que eu centralize a minha fé. A fé nossa tem que ser essa coluna vertebral que está aqui. Sem ela eu não ando. Sem ela eu não tenho alguns movimentos. Sem ela eu vou ficar numa cadeira de roda. Sem ela talvez eu vou ficar deitado numa cama. Então a fé é a minha sustentação, porque ela vai me dar a graça de vencer. Ela vai me dar a graça de vencer os limites, até os limites humanos. Eu sempre digo que pela fé, eu que tive, quando eu estava com 6 anos, eu comecei a ter epilepsia. E todos os médicos que eu ia diziam que eu não ia estudar, que eu não ia ser capaz de nada. Nada. Colocaram limites, porque eu tinha muitas convulsões. Eu cheguei a ter 28 convulsões num dia. É muita coisa. Para uma criança de 5, 6 anos. 6 anos. Era muita coisa. Às vezes eu passava o dia inteiro tendo convulsão. Então, os prognósticos são os piores possíveis. São os piores. Você está fadado a não ser nada. Mas a fé é que faz isso. A fé faz o pai levar o filho ao médico, faz levar a criança a buscar um tratamento, faz a gente ser estimulado a fazer determinadas atividades, faz a gente buscar em outras situações uma saída,
honrosa para nós. Aí meu pai levou no médico, levou no outro. Depois de 5 médicos, aí era o 6º. Aí falaram, tem esse médico lá em tal cidade. Era muito longe, porque naquela época, estradas todas ruins de terra, no meu país era tudo terra. Quem ia de trem gastava muitos dias de viagem. E aí eu fui lá encontrar com esse médico, o último médico, numa cidade bem pequena. E aí o médico olhou para mim e falou, olha, você vai tomar esse remédio, na época, e você vai fazer esse tipo de exercício. Você precisa nadar, e você vai estudar à tarde. Daqui a alguns anos, eu tenho certeza que você vai estudar, vai formar, e vai ser um grande homem. Depois de 5 negativas, um só abriu a esperança. Em qual que você acredita? Nas 5 ruins, que todos falam, olha, você não tem jeito, você é um derrotado, você é um fracassado, você não será ninguém. Um só que fala para você, olha, você vai ser vitorioso. Qual que você agarra? Se você tiver fé, você vai agarrar naquele que te dá esperança. Se você não tiver fé, você vai acreditar naqueles 5 que não te deram esperança. Nas derrotas. Você não tem jeito, você é um fracassado, você é um miserável, você nasceu assim, você tem esse defeito. A fé faz a gente ir tentar reverter a situação. Eu acreditei naquele que era o último. E deu certo. Porque eu lutei para ser essa pessoa nova. Foi a fé que me levou a isso. Por isso, está aqui, quem pega a carta de Tiago vai dizer, a fé. Ele diz que a fé, Tiago 1,6 vai dizer, peça com fé, sem nenhuma vacilação, porque o homem que vacila é semelhante à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, que tal homem alcançará alguma coisa do Senhor. Não vai alcançar, porque ele não acredita, ele fica vacilando. Ele está com a mão para Deus e ao mesmo tempo não acreditando que Deus vai dar. Ou está lá diante do médico, não acreditando que aquele remédio vai fazer efeito. Ou ele vai fazer aquele exercício não acreditando, ou ele vai estudar não acreditando no estudo dele. Ou ele vai trabalhar não acreditando que ele é capaz de fazer aquela atividade. Ele vai casar, não acredita que ele é capaz de viver o casamento. Ou ela vai casar e não acha que não vai viver o casamento. Ah, se não der certo eu separo. Não, isso não é casamento. É melhor não casar. Eu não posso casar não acreditando. Ou você vai entrar com 100%, ou você será derrotado. Ou eu entrarei com 100%, ou eu serei derrotado. Nenhuma sociedade, nenhum comício pode ser com 20%, com 10% ou com 15%. Esse dia uma mulher foi lá para operar e ela dizia para mim, padre, o médico disse que eu tenho 10% de chance de sair viva. 10%. E eu disse para ela. Ela falou assim, eu devo operar ou não? Eu falei, se você não operar, eu vou morrer. E se eu operar? Eu tenho 10% de chance. Eu falei, 10% para quem tem fé é 100%. Porque sem a operação é 0. É 0. Significa 0%. E ela falou assim, me dá a unção dos enfermos que eu estou indo. Aí eu dei a unção dos enfermos, passados uns dias,
O médico, quando ela chegou lá, o médico falou, só vai arriscar mesmo? Ela falou, doutor, eu mais Deus, mais a unção dos enfermos, e o senhor, com toda a sua capacidade, vou sair viva dessa. Ele falou, você acredita muito? Ela falou assim, eu tenho certeza que na mão do Senhor vai estar a mão de Jesus. Então é melhor eu estar nas mãos de Jesus do que estar deitado na minha cama esperando a morte. E ela está viva até hoje. Então, essa esperança que Deus está tocando no meu coração, no seu, para que a gente saiba que quando eu vou para o médico, quando eu vou para a medicina, eu não tenho que ir lá com medo. Eu já vou rezando, Senhor, dê ao médico. Dê ao médico. Dê ao médico sabedoria para cuidar de mim. Dê ao médico os medicamentos necessários para que eu seja curado. Aonde que eu vou? Vou no meu trabalho. Senhor, eu estou com dificuldade nessa ação do meu trabalho. Esteja ali me iluminando, me dando sabedoria para vencer. Eu não sei como resolver essa situação, mas o Senhor vai estar na frente para me capacitar. A sabedoria de Deus é essa dimensão que abre os horizontes para que, diante das situações, eu tenha um profundo conhecimento de fazer aquilo que é melhor, mais digno e mais justo. A sabedoria de Deus é essa dimensão de graça, de poder, para me capacitar diante das adversidades do casamento, de saber dar valor ao outro e às vezes de me diminuir. Esse dia um senhor dizia para mim assim, um rapaz que estava casado há pouco tempo, e a esposa dele queria separar dele, porque ele é uma pessoa ele falou assim, padre, eu sou muito egoísta, e às vezes eu não dou muito valor à minha esposa, e agora que a gente está casado, tudo que ela pede, às vezes eu faço com má vontade, reclamo, e ela, já no começo do casamento, ela não está suportando, porque eu reclamo da cama, reclamo da roupa, reclamo da comida, ela não sabe fazer direito, aí ela faz uma comida, e aí eu reclamo da comida, reclamo do copo, reclamo do café, porque o café às vezes fica ralo, reclamo do bolo que ficou duro, reclamo do arroz que ficou sem sal, do bife que ficou mal passado, eu reclamo, e ela não está suportando mais, ela quer ir embora. Eu falei, então agora a partir de hoje, inverte. Fala para ela, olha, tudo que você fizer agora, eu vou ajudar você a fazer. Faça junto. Quem sabe ela não vai embora, porque você faz junto. Você quer o quê? Mais gostoso? O arroz ou a carne? Ele falou, eu prefiro a carne. Então eu falei, frita a carne, você, ué. Não é assim? Você não gosta do café que ela faz? Faça você. Você não gosta da roupa mal passada? Passe você. Você não gosta do bolo que ela faz? Faz você. Fé é isto, é a gente mover nosso coração para abrir para que o outro também não vá embora da nossa vida. A fé me leva a resignar o meu orgulho, meu querer. Então, portanto, nós precisamos saber essa dimensão. E por isso, Tiago aqui vai dizer que a fé sem obras, né, é morta. E ele vai dizer, olha, a fé é só de ir lá na igreja. Não, a obra é esta. Quando eu ajo com fé, eu vou também realizar as obras. Eu vou realizar. Por isso ele está dizendo desta fé que muitas vezes ela precisa ser revestida de obras. Ele vai dizer isso em Tiago 2, a fé. De que aproveitará o irmão alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso esta fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou irmã faltarem roupas,
e o alimento cotidiano. Alguns de vós disser, ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos, mas não der o necessário para o corpo, de que proveito terá? Então, a nossa fé precisa se revestir de obras. Eu preciso estar revestido de obras. Esta obra que eu realizo, que eu compartilho com o outro. Eu gosto muito de ir na casa da minha mãe, porque a minha mãe é cega, ela ficou cega já tem uns 22 anos. E minha mãe gostava muito de comer determinado tipo de comida, e eu aprendi a fazer com ela, eu aprendi a cozinhar com ela. A minha mãe me ensinou a passar roupa, minha mãe me ensinou a pregar botão, minha mãe me ensinou a lavar, passar, a minha mãe me ensinou tudo. Ela falou, um dia você vai precisar de fazer isso para alguém. E hoje, às vezes eu vou na casa do Monsenhor Jonas, eu faço comida, vou lá fazer comida para ele. Como à tarde, lá na casa do Monsenhor, não tem a secretária para ajudar, eu me candidatei para ser aquele que lava os talheres. Então, eu vou lá toda noite que eu estou lá, eu vou lá arrumar a cozinha, eu sou arrumador de cozinha. Lá na casa do Monsenhor. Eu me candidato. Quando eu chego na casa da minha mãe, eu me candidato a arrumar a cozinha, a lavar panela, a lavar talheres, porque minha mãe lavou muitas vezes para mim. Ela lavou muitas vezes para mim quando eu era criança. Ela me deu papinha, colocou comida na minha boca e ainda lavou minhas coisas. Então, quando eu vou lá, eu faço comida para minha mãe. Eu me candidato a fazer comida do jeito que ela gostava. O arroz, mais ou menos parecido com o dela. Ela fala, tem que estar bem parecidinho. Aí faço um frango do jeito que ela gosta de frango, comida, frango caipira, como a gente chama. Então, eu faço daquele jeito que ela gosta, cozinhado na pouca água, tem que ser devagarzinho. É 1h30, 1h40 para fazer um frango, é rápido. Mas para sua mãe, você tem que fazer qualquer coisa. E às vezes, eu tenho que escutar ela ainda falar. Ela senta do meu lado. Você já pôs a água? Já. Você já fez isso? Já. Você já fez aquilo? Já. Ah, mas ela sente o cheiro, olha, está faltando água, vai lá, pinga uma gotinha. A gente tem que aprender a ouvir, fé é isto, a gente escuta o outro. A gente dá ouvido às coisas, às pessoas. Por isso Jesus vai dizer em Lucas 18, 8, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé sobre a face da terra? A fé é essa dimensão que me faz entrar no amor do outro. Não é só a igreja, não é só ficar lá diante do Santíssimo e ficar rezando e depois sair lá fora, brigo com meu irmão, brigo com a minha mãe, brigo com meu pai, brigo com os meus amigos, xingo os outros. Isso não é fé. É uma fé sem obra. Não, a minha fé é aquela que está lá diante do Santíssimo, é a fé que eu vou dar para os outros. Eu recebi. Jesus nunca brigou com ninguém. Jesus era muito educado. E eu acho que o Papa aprendeu muito com Jesus. Tem gente que tem fé relativa. As pessoas estão vivendo muito neste mundo hoje de fé, uma fé relativa, de estar na igreja, ao mesmo tempo sai da igreja e já vai lá para o bar, se embriaga. Olha, é tão triste quando a gente vê um jovem, ou um senhor, acabou de comungar, olha, acabou de colocar o corpo, sangue, alma, divindade de Jesus no seu coração, na sua vida. Jesus ainda nem se dissolveu, já enfia um copo de cachaça. Até o Papa foi na casa do pessoal lá, tomar café eu quero, mas cachaça não. Não deu nem tempo de Jesus, já deixa Jesus embriagado, já deixa Jesus tonto. Ou se não, acende um cigarro, você vai causar câncer. Ainda bem que Jesus não vai ter câncer. Mas a pessoa acaba ali de
já acende um cigarro, não dá nenhum tempo. O vício está maior do que a vida dele em Deus. É maior do que a vida dele em Deus. Ou a pessoa já sai da igreja, ou ela está na igreja, qualquer coisa a irrita, deixa ela nervosa. Se alguém entra na igreja que é pecador público, aqueles que pecam muito, e entra na igreja, aquela pessoa já fica lá, olha lá, aquele safado, sem vergonha, já fica apontando os defeitos dele. Ou aquela menina que entra com a roupa não adequada, mas ela não tem culpa. Às vezes, porque a formação dela religiosa não foi boa. Mas ela está ali, mesmo com vestido curto, mesmo meia despida. Mas ela foi. Aí a pessoa fica olhando os defeitos, nossa. E aí tem uns que chegam, eu pequei por causa daquela menina, pequei por causa daquele rapaz, pequei por causa daquela senhora. Tem gente que, às vezes, nem comunga com o ministro, porque o ministro tem uma vida que não é muito boa, mas ele é ministro. Ele não está te dando ele está dando Jesus para você. E, às vezes, a pessoa não comunga com o ministro, até pula o ministro, larga de lado. Você está desprezando o ministro ou de Jesus? Ela está pondo a fé dela em ministro, em pessoas, e não no Jesus que está na mão dela. Então, a fé fica relativa. Para todas as situações, ela cria relatividade. Olha, ao mesmo tempo que está na igreja, pode ir lá no terreiro de macumba, na feitiçaria, na bruxaria, vai ler horóscopo, cartomante, vai acreditar em coisas. Ela é muito relativo. Todo lugar Deus salva. Não está isso. Pelo menos aqui, na Bíblia diz que a salvação se dá pelo meio da igreja. As cartas de São Paulo, aos Efésios, Colossenses. A graça vos damos, Senhor, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que através da sua igreja, constituiu. A igreja é sinal. Não se acha fé em qualquer lugar. Então, tem fé relativa, tem fé comercial. Hoje, em muitos lugares oferecem comércio. Esse dia eu estava assistindo um programa de televisão, e aí o rapaz disse assim, o pastor fez uma campanha para que as pessoas que tivessem dívidas muito altas, que naquele dia fosse lá e ia rezar, que Deus iria pagar todas as dívidas. E aí veio o testemunho de um rapaz. Ele foi ao banco, aí daqui a pouco vem o testemunho. Ele foi ao banco, não tinha 1 centavo na conta. Ele estava devendo 3 mil. E aí ele pegou a duplicata, foi lá, passou naquele lugar, tem aquele caixa do banco que paga a duplicata, não é assim? Ele passou lá, digitou, passou aquele papel lá e foi pago os 3 mil reais. Sem nenhum centavo na conta. Eu falei, vou levar todas as minhas duplicatas também. Está vendo como é que é? Então, aí todo mundo queria levar as duplicatas lá para ele pagar. Mas ele falou, não posso, só podia pagar essa. Então, a gente vê, as pessoas acreditam. Esse dia uma mulher falou que ela acordou à noite com dor de dente. E o pastor disse, e aquele senhor disse para ela, reze, que Deus vai restaurar o seu dente. Ela rezou, no outro dia estava com um broco de ouro na boca. Um broco de ouro. Dormiu com dor de dente, no outro dia estava com um broco de ouro. Aí tinha uma outra igreja lá que oferecia, agora, lipoaspiração por Jesus. Lipoaspiração. E a mulher foi no culto, perdeu 15 quilos. Tem alguém gordo aqui? Cuidado. Você pode perder 15 quilos. Comércio oferece dinheiro, riquezas, poder. Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores. O dinheiro que está lá é para sustentar a sua vida, você trabalhará dia e noite. Às vezes vai trabalhar de dia, porque à noite o Senhor cobrirá, o Salmo 127, que Deus mandará multiplicar aquilo que você construiu no amor de Deus. Aquilo que é justo, Deus multiplicará, Deus
fará com que aquilo, ele abrirá os reservatórios do céu para multiplicar aquilo que você trabalhou. Quando a gente consagra, não é um comércio, não é uma troca. Por isso ele está dizendo, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, Mateus 6, 24, porque não é uma questão de dinheiro. O dinheiro é para dar dignidade, para nos sustentar, para nos manter firme, mas é só para isso. O resto vai estar na nossa vida. Conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro. Eu tenho um amigo que é novo, ele tem 40 e poucos anos, e a família dele é uma família que tem muitos ônibus. Então ele tem uma vida maravilhosa. Mas você anda com ele, é a pessoa mais simples. Você anda com o pai dele, é a pessoa mais simples. Não há nada de riqueza na vida deles. É uma vida simples, modesta. Por quê? Porque é assim a vida dele. O dinheiro que eles têm é para o serviço também de todos os outros que se trabalham com eles. Não é só para si. Então, vai mostrar, não é um comércio. Ele não vai lá fazer comércio com Deus. Não. Isso também é muito importante, nós sabemos. Nossa fé não é para, Senhor, eu vou rezar, e se eu... Não é troca. Deus vai te abençoar de todos os jeitos. A minha oração é para manter a minha fé acesa. Senhor, eu estou colocando esta confiança, o Senhor vai me dar essa sabedoria para vencer tudo isso. E Deus vai abrindo as graças para você ir vencendo. O que ele fazia com todos? Ele fez Noé construir a arca. Ele não deixou a arca pronta para Noé. Noé não chegou lá e a arca estava pronta. Teve que arrumar um casal de cada animal. Noé teve que ir atrás do casal. Noé teve que arrumar as comidas para colocar dentro da arca. Noé teve que arrumar aquilo que é necessário para manter a arca de pé. Abraão saiu da sua terra, ele não saiu sem comida. Levou comida, levou sustento, levou aquilo que era necessário. O povo saiu e Deus foi sustentando. Mas cada etapa Deus vai dando aquilo que é o necessário. Nós trabalhamos e Deus multiplica. A gente vê lá em Israel, quem vai em Israel, aquelas pessoas produzem em lugares que nós aqui não produzimos, eles produzem. Porque eles acreditam. Às vezes você vai na Judéia, chega lá, é só um deserto. Você olha, é só deserto. E lá produz banana, produz manga, produz abacaxi, produz arroz, produz trigo, produz uvas, produz tudo, só com gotinha de água. Uma gotinha, uma gotinha, uma gotinha. E não é todo dia que cai a gotinha. Não é todo dia que cai a gotinha. Há dias que cai a gotinha. Não é toda hora. É de vez em quando. Então, ele sabe que precisa regular até a água, ela precisa ser dimensionada na vida dele. Porque ele tem fé e vai produzir. E produz coisas extraordinárias, porque ele acredita naquilo que ele está realizando em Deus. E ele sabe que Deus não desampara. Não é um comércio, não é uma troca imediata. Não, ele vai trabalhando e vai vendo as coisas sendo edificadas dia a dia. Ele torna a sua casa, a sua família, o seu trabalho, uma vinha de Deus, uma vinha fecunda de Deus. Então não é uma fé qualquer. Não é uma fé de comércio, não é uma troca. Ele trabalha e edifica. E ele trabalha e Deus edifica. Ele trabalha e Deus edifica com ele. E vai construindo juntos. A fé comodista. Vamos dizer que a pessoa nasceu para sofrer. Eu vim nesse mundo para sofrer, eu estou aqui. Olha, nada dá certo na minha vida, eu sou um azarado, eu sou um amaldiçoado, a minha vida é uma desgraça, os meus trabalhos não dão certo, o meu casamento é isto, meus filhos são assim. Então a pessoa se acomodou e acha que ele é um derrotado, incapaz. Fé comodista, se acomodou nas dimensões da vida. Deus não é assim. O dia de hoje não é igual ao dia da manhã, mas para muita gente é. Não tem mais esperança, não tem mais alegria. Olha,
eu estava com uma doença muito grave na minha coluna. E aí eu fui ao médico, porque eu estava tomando injeções, estava tomando remédio, o médico falou, olha, tirou a chapa e disse, a sua coluna está sem músculo, você está osso no osso, e o osso com osso vai desgastar o osso, vai dar doença, vai dar dor. Ele falou, mas você tem duas opções, toma remédio ou faça exercício. Mas você vai fazer exercício daqui a 1 ano que você vai receber os benefícios. E aí eu comecei a fazer o exercício. Ele falou, o dia que você não aguentar, você toma remédio. E aí eu fui fazendo exercício. Fez 6 meses, 7, 8, 9. Quando chegou 10, eu já estava cansado, desanimado, porque a dor era a mesma. Eu tomava um remédiozinho e continuava fazendo os exercícios. Passou 1 ano, aí as dores começaram a diminuir depois de 1 ano. Depois de 1 ano as dores começaram. Aí foi o primeiro ano diminuindo, aí foi o segundo ano diminuindo, o terceiro foi diminuindo, o quarto, agora não tem mais dor. Levou 5 anos para me criar músculo na minha coluna. Agora não tem mais dor de coluna. E todo dia, agora eu já corro, faço exercício, corro todo dia. Corro 6 quilômetros todo dia. Para ficar bom, para ficar esperto, para criar resistência. Eu falei, eu quero chegar aos 150 anos. É a minha fé. E 150 correndo. Essa é a fé. Você precisa ter fé. Então, nós não podemos mais ficar com essa fé como diz, porque vai bloquear a nossa cura, vai bloquear a nossa vida, vai bloquear a nossa história. Não, eu preciso fazer, eu faço. Eu tinha um amigo que ficou tetraplégico. Ele só mexia os olhos, a boca. E aí, um dia apareceu um fisioterapeuta que tinha vindo na França e tinha feito um treinamento aqui na França e levou para lá um tipo de uma gaiola e falou para ele, você vai ser a primeira pessoa no Brasil que vai sair de tetraplégico para paraplégico. Você aceita o desafio? Ele falou, do jeito que eu estou. Então, a primeira coisa que ele conseguiu, depois de 1 mês de treinamento, foi levantar uma caixa de fósforo de 20 gramas. Depois de 1 ano de treinamento, ele conseguiu levantar 2 caixas de fósforo. É muita coisa ou é pouco? Para quem não levanta nada, 20 gramas, é 2 toneladas. E hoje, ele já fica de pé, põe aquele colete, anda com o andador de pé. Mexe os braços, escova dentes, toma banho sozinho, vai no banheiro, mas ele não pode parar, ele tem que fazer exercício todos os dias. Porque as coisas dele tornaram-se automáticas. Mas pela fé, ele falou, se Deus me deu a graça de estar vivo, é porque Ele quer que eu vença mais alguma coisa. Isso não é limite para mim. Isso não pode ser limite para mim ficar deitado. E ele escreve, ele mexe no computador, ele comprou uma cadeirinha de roda agora, daquelas que é motorizada. E esse dia, eu estava no ônibus, ele passou com a cadeirinha, correndo mais que o ônibus de lotação. Aí eu encontrei com ele lá na missa e falei, você está cortando ônibus? De cadeirinha de roda. Ele falou, essa cadeirinha é possante. Falei, cuidado, hein? Ela é possante, mas o único para-choque é a tua testa agora. Não abuse da sua fé. É igual as pessoas que têm fé e que reza a oração do anjo, Santo Anjo do Senhor, me acompanha na viagem. E a rodovia está escrito lá, 120, 110. E ele pôs 140, o anjo já desceu há muito tempo. O anjo já foi embora. Anjo não anda com pessoas.
Isso não é muita fé, isso é loucura. Então não podemos confundir. Então essa graça que Deus quer tocar no nosso coração, mostrando que a nossa fé, ela precisa ser essa dimensão, e que a gente precisa enraizá-la. Não deixar que ela torne relativa, comodista, comércio, nada disso. Ah, você vai na igreja, não é por troca, eu vou lá porque eu amo a Deus e sei que Deus vai cuidar de mim. Eu estou rezando, não é fazendo uma troca, não, é porque eu quero crescer em graça e santidade. Eu vou na igreja, às vezes peço os milagres, porque eu acredito que Deus vai cuidar de mim também na tristeza, na saúde, né? Vai cuidar no momento dos problemas da minha saúde. Deus não vai cuidar de mim só quando eu estou são, e vai me dar as coisas só porque eu estou são. Não, Deus vai cuidar em todos os momentos. Ele sabe das suas fraquezas, mas sabe que você está ali porque você se sente filho. O que Jesus dizia? Ele é meu Pai, Ele é Deus, então Ele cuida de mim. Não é troca. Eu não estou aqui por troca, não. Há dias que Jesus chorava, Jesus suplicava, e Ele rezava com intensidade para que acontecessem as coisas nele, porque a fé nos treina para amar, nos treina para rezar, ela faz treinar a gente para obedecer a Deus. A fé nos treina para obedecer, ela nos treina para amar. João 21, tu me amas, Pedro, mais do que este? Se você, Jesus vai dizer em Lucas 9, 57, se você ama as coisas do mundo mais do que a mim, você não é digno de mim. Você ama teu pai, tua mãe, tua família, mais do que a mim? Não, você vai me amar do mesmo jeito que ama eles. Eu não amo o Monsenhor Jonas mais do que meu pai. Eu amo o Monsenhor Jonas do mesmo jeito, porque o amor não faz distinção. Você não faz distinção no amor. Você não ama a sua mãe mais ou menos. Você ama a sua mãe ou não ama. Ou você ama seu pai ou não ama. Não tem mais ou menos. Então a gente é treinado para amar, amar. Não é mais ou menos. Ou você ama ou não ama. Não tem, eu amo fulano a mais. Não, amor não tem distinção, então, portanto, amor é assim. Também é treinado a obedecer. E Jesus envia os discípulos, de pregar o evangelho. Eles obedecem. Vai lá, Jesus mandou os 72, lá em Mateus 10, ide no meu lugar, aonde que eu vou. Eles obedeceram. Vocês vão expulsar demônio, vão curar pessoas, vão fazer tudo em meu nome. E eles foram lá e fizeram, porque obedeceram. Ele reconhece a sua limitação. Eu tenho limitação. Tem situação que você não vai resolver, tem que ser o médico, tem que ser o psicólogo, tem que ser o psiquiatra, tem que ser o pessoal da igreja, tem que ser o padre, vai ter que ser o bispo, vai ter que ser o juiz, vai ter que ser o advogado. Você coloca a limitação. Vai ter que ser o professor de matemática, de história, de geografia. Tem coisas que eu não dou conta, eu tenho que saber. A fé me dá limites para mim. Ela coloca limites. Eu sei o limite que eu posso andar, aonde eu posso ir, aonde eu não posso, porque a fé coloca limites. Aqui eu não posso entrar, aqui eu posso. Aqui eu não posso ir, eu não posso usar do meu dinheiro mal, não posso usar da minha desonestidade, eu não posso passar a perna nas pessoas. Eu sou cristão, tem limites. A fé coloca limites para mim, ela me faz ter os pensamentos de Cristo. Eu sou um amado de Deus. E Deus cuida de mim. Ele jamais há de me desamparar. Amém? Põe a mão no seu coração. E diga comigo, Senhor Jesus, muito obrigado por todas estas graças. Quero arrancar do meu coração, da minha vida, tudo que às vezes eu fui relativando a minha fé. Fui aceitando tantas coisas entrar na minha vida, tantas idolatrias, tudo que eu aceitei. Às vezes que eu fiz da minha fé um comércio, que eu rezei por interesse, só buscando uma graça.
E às vezes não amparava as outras pessoas. Às vezes não se preocupava com os outros. Só com o meu querer. E muitas vezes o que eu queria, talvez fosse bom só para mim. Não para os outros. Mas só para mim. Então era um comércio comigo e Deus. A minha fé às vezes comodista. Às vezes que eu achei que não precisava mais rezar. Ir à igreja, fazer um jejum, fazer uma penitência, até mesmo deixar de ir numa festa para ir à igreja, de ir a algum lugar por causa de Deus. Sim, dai-me esta graça, Senhor. Dá-me a graça, Porque eu necessito hoje porque eu necessito hoje de revigorar minha fé, para revigorar de me a minha fé, capacitar para me capacitar para viver bem, para viver bem, porque eu sei que a minha fé porque eu sei que a minha me fé treina para amar, me treina para me amar, treina para obedecer, me treina para obedecer, para reconhecer as minhas limitações reconhecer as minhas limitações e ter os pensamentos de Deus em mim, ter os pensamentos, a sabedoria de Deus em mim. a sabedoria de Vem Deus em mim. Espírito Santo Vem Espírito Santo me capacitar me capacitar para esta graça. para esta graça. Amém. Amém. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida Traduzida na